Olá, gente! Sejam bem-vindos a mais essa videoaula do componente curricular Química Orgânica 2 e vamos continuar nessa aula os estudos das reações de substituição nucleofílica que começamos na aula passada. Na aula passada a gente introduzimos o tema e falamos sobre o mecanismo SN2, substituição nucleofílica bimolecular. Na aula de hoje vamos falar sobre o mecanismo SN1, substituição nucleofílica monomolecular. Então, vamos para a aula. A gente viu na aula passada que o mecanismo SN2 ele ocorre em apenas uma etapa. É um mecanismo que nós chamamos de concertado, ou seja, a entrada e a saída dos grupos ocorre de forma simultânea. Hoje vamos estudar o outro mecanismo, o mecanismo não concertado. Então, nesse caso, a gente vai ver que vai sair um grupo para depois entrar o outro grupo. Então, vamos analisar esse novo mecanismo. Então, nesse mecanismo, como eu falei, nós teríamos duas etapas. Então, aqui nós temos a primeira etapa, aqui nós temos a segunda etapa. E na primeira etapa ocorre a saída do LG, ou grupo abandonador, né? O grupo que vai sair, esse grupo LG aqui. Tá? Então, menos LG, vamos trabalhar sempre dessa forma aqui, que fica mais fácil, né? Menos LG, ou seja, sai o LG, forma o carbocátion. Olha que interessante, forma o carbocátion, guarda isso. No mecanismo SN1 ocorre formação de carbocátion, no SN2 não. Tá? Então, isso é uma conclusão muito importante e vai nos ajudar muito, porque lembra que se forma carbocátion pode ocorrer rearranjo. Se não forma carbocátion, não pode ocorrer rearranjo. A gente já viu isso e, como eu disse a vocês, entendendo as reações básicas, a gente vai começar a entender as outras, porque os mecanismos são muito parecidos em algumas partes deles. Então a gente começa a não ter que aprender tanta coisa agora, a gente já sabe disso. Nós já sabemos a estabilidade dos carbocátions, nós já conhecemos a estabilidade dos carbocátions. Nós já sabemos por que carbocátion é mais estável, mais instável. Então nós já sabemos quando é que ocorre rearranjo. Né? Então, e tudo isso vai ser útil agora aqui também no estudo do mecanismo de reações SN1. Vamos lá. Então, depois que forma o intermediário carbocátion, aí você tem uma segunda etapa, que seria a entrada do nucleófilo, e aí você volta a ter, né, um carbono tetraédrico. Veja que o carbono ele aqui é tetraédrico, né, a hibridação dele aqui é sp3, aí ele passa por uma formação de um carbocátion, onde ele tem a estrutura de um carbono sp2, e depois ele volta a ser um carbono sp3. Tá? Então esses detalhes todos são importantes para a gente entender o processo. Vamos lá então. Aqui o diagrama de energia. Lembra que no caso da outra que a gente analisou, o diagrama era um só, né? Subia, nós tínhamos lá em cima a nossa estrutura de transição e logo nós tínhamos o produto, tá? Só que aqui não é desse jeito, né? Vamos apagar. Aqui eu tenho duas etapas, então eu tenho duas estruturas de transição, né? Essa estrutura aqui, que é a mais alta, portanto aqui é a etapa mais lenta, então é aqui que vai estar a determinação da velocidade do processo. E aí ele se transforma no carbocátion, que é o intermediário, não confundir a estrutura de transição com o intermediário. Lá no mecanismo SN2 não tinha um intermediário, porque só tinha uma etapa. Lá você tinha uma estrutura de transição, não intermediário. Grava bem o que eu estou falando, tá? E depois o nosso intermediário carbocátion, tá, recebe o grupo que vai entrar, o nucleófilo, né, e dá origem ao nosso produto final. Tá? Então a reação é bem simples, inclusive o seu gráfico energético é bem simples. A primeira etapa é a etapa determinante da velocidade. Vamos estudar a cinética, porque a gente vai diferenciar uma da outra pela cinética. A gente viu lá que no caso do SN2, lembrando o tempo todo, V igual a constante, concentração do substrato, a gente viu isso, né? Vezes a concentração do nucleófilo, ou seja,
a reação depende do substrato e depende do nucleófilo, depende dos dois. Tá? Vou apagar aqui para a gente continuar o de hoje agora. Bom, na cinética da reação SN1, ela não é de segunda ordem, como no caso lá da SN2, tá? Ela é uma cinética de primeira ordem. Tá? Pega essa reação aí, por exemplo, né? Veja só. A velocidade dessa reação aqui, ela vai depender apenas da concentração do substrato. Só depende da concentração desse aqui. Não depende da concentração desse aqui. Ou seja, lá no SN2 dependia dos dois. Por isso, SN2. Aqui só depende de um. SN1. Então veja que só depende do substrato. Só depende do composto orgânico. Se eu pegar o nucleófilo, aumentar ou reduzir a concentração dele, não vai haver alteração nenhuma na velocidade. Então, a velocidade vai ser uma constante vezes a concentração apenas do substrato. Aumentar ou diminuir a concentração do nucleófilo, então não tem nenhum efeito na velocidade. Então, a equação é de primeira ordem, a equação de velocidade, porque a velocidade depende apenas da concentração de um dos compostos. Em tais casos, o mecanismo deve exibir uma etapa determinante. A gente já viu isso agora há pouco. É a primeira etapa, né? Ou seja, a formação do carbocátion. Olha que coisa curiosa, né? Da taxa na qual o nucleófilo não participa. E realmente, como esse passo envolve apenas uma entidade química, disse que é unimolecular. Ingold e Hughes cunharam o termo SN1 para se referir à reação de substituição unimolecular ou monomolecular. Tá? Então o termo seria SN1. Então, cuidado para não confundir, isso confunde muito. SN2 só tem uma etapa. SN1 tem duas etapas. Bom, aqui novamente uma animação para que vocês vejam como é que acontece o processo. Eu vou inicialmente caminhando devagar, tá? Para a gente ver aqui o processo acontecer. Depois eu vou pegar e vou rodar toda a figura. Então veja que aqui nós temos um haleto terciário, que é cloro, né? Veja que ele é terciário, está girando aí para mostrar isso. Então, uma molécula do solvente, no caso a água, ela retira, né, o átomo de cloro. O solvente é importante nesse processo. Então o cloro foi retirado pela água, formando o nosso carbocátion. Ó, plano, como a gente já sabia que ia ser, né? Então, depois da formação do carbocátion, você tem o nosso nucleófilo, que vem, no caso da água, por exemplo, e se liga ao carbono positivo. E lembra que quando entra água, fica protonado. Então vai ter que ter uma etapa extra aqui de desprotonação. Outra molécula de água vem e desprotona, formando o nosso álcool. Então, olha aí. Agora eu vou fazer do início, rodando a figura totalmente. Então, retirada do grupo de saída, formação do carbocátion, e agora a entrada do grupo do nucleófilo. Nesse caso, como é a água, tem que ser desprotonada. Pronto, está aí para vocês. Então, nós já sabemos então que, no caso aqui, gente, quem são os carbocátions mais estáveis? Os terciários. A consequência é que, por esse processo, a ordem de reatividade, né, a velocidade da reação, ela é inversa ao processo SN2. Enquanto no SN2 o metílico era mais rápido, no SN1 ele é o mais lento. O mais rápido é exatamente o terciário. Então, haletos terciários vão reagir por SN1, enquanto que haletos primários vão reagir por SN2. Então, a taxa de reação SN1 é altamente dependente da natureza do substrato, mas a tendência é inversa à tendência para as reações que a gente viu para SN2. Com as reações SN1, os substratos terciários reagem rapidamente, enquanto que os metil primários praticamente não reativos. Então, como nós sabemos, por qual o motivo disso? A estabilidade do carbocátion, né? O
carbocato terciário é mais estável que o carbocato secundário, que é mais estável que o carbocato primário, que é mais estável que o carbocátio metílico. Bom, tá aí um exemplo de energia para dois substratos, um secundário e um terciário. Perceba que a energia de ativação para o terciário é menor. Por quê? Vai formar um carbocátio mais estável. Resultado, a reação por esse processo aqui é bem mais rápida. Tá? Então, regra geral é que os substratos terciários, isso é importante. Os substratos terciários geralmente sofrem substituição através de SN1. Olha que interessante. Enquanto que os primários sofrem por SN2. E se for secundário? Bom, se for secundário, ele pode fazer tanto SN1 quanto SN2. Na prática, ele acaba fazendo os dois. Mas vai depender de outros fatores aí. A gente pode forçar um ou outro por outros fatores, além desses que a gente já viu. Então, esses fatores vão ser discutidos um pouquinho mais adiante. A estereoquímica, a gente viu lá que há a inversão. Lembra no SN2? Há a inversão da configuração. E no SN1? Bom, no SN1 não. Pode haver ou não na realidade. Por quê? Gente, olha. Lembra que formou o carbocátio. O carbocátio é plano. E ele pode ser atacado tanto por um lado quanto pelo outro. Então, cadê o cloro? O cloro ele pode atacar pela frente ou por trás com a mesma probabilidade. Conclusão, vai formar uma mistura racêmica. Então, você vai ter produto com inversão de configuração e produto com retenção da configuração. Então, as reações SN1 envolvem a formação de um carbocato, que pode então ser atacado por qualquer dos lados, levando tanto a inversão quanto a retenção de configuração. Um resumo aqui para a gente, olha que interessante. O mecanismo SN2, que a gente viu na aula passada, é o consertado, uma etapa única. O mecanismo SN1, primeira etapa, sai o grupo, forma o carbocátio, segunda etapa, entra o nucleófilo. Aqui acontece tudo ao mesmo tempo. O diagrama de energia só vai ter, olha, um estado de transição. O diagrama de energia vai ter um intermediário e dois estados de transição. Tá? A equação de velocidade depende do substrato e do nucleófilo, só depende do substrato. A velocidade da reação, metil é maior que primário, que secundário, que terciário. Aqui o terciário é maior que o secundário, maior que primário e maior que metil, que metílico. A estereoquímica, aqui ocorre inversão de configuração, aqui tem racemização, ou seja, formação do R e do S, ou seja, inversão e retenção de configuração. Só um exemplo a mais para a gente encerrar, que é exatamente um rearranjo de carbocátio. Né? Veja que aqui eu tenho, por esse processo, né, um aleto, aqui ele é secundário. Né? Então perceba que primeira etapa é a quebra da ligação com a saída do bromo. O bromo sai, formando o carbocátio. Só que um carbocátio secundário, vizinho de um carbono quaternário. E um dos grupos ligados aqui é o metil. Então aqui, olha, esse grupo metil, ele vai ser deslocado para cá, porque a carga positiva vem para esse de cá. Resultado, vai ficar um carbono terciário positivo. Né? Então, ocorre um rearranjo, como eu falei, o grupo metil veio para cá, olha, e aqui esse carbono ficou positivo. Então o cloro, quando ele for entrar, vai entrar aqui nesse carbono do meio e não nesse carbono aqui, que era secundário. Então o composto formado é esse. Então por hoje era isso aí. A gente terminamos aqui a análise básica dos mecanismos de substituição nucleofílica, SN1 e SN2. E nas próximas aulas, na próxima aula, a gente vai trabalhar um pouco ainda mais essa decisão de se vai ser SN1 ou se vai ser SN2. E também vamos falar das reações de eliminação. Então, ficamos por aqui. Até a próxima aula. Espero vocês no próximo vídeo.